A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando mais uma vez e mais um momento adora que melhora. O Senhor vai falar aos nossos corações. Pela madrugada o Senhor me deu essa palavra que muito alegrou meu coração. Eu quero compartilhar com todos vocês, que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a palavra do Senhor nos diz que quando o povo de Deus estava retornando ali para Jerusalém depois daquele longo cativeiro, eles continuaram com o trabalho do Senhor, que era a construção do segundo templo. Nós sabemos que o primeiro templo do Senhor, aquele templo luxuoso, cheio de ouro e de prata, construído pelo rei Salomão, foi destruído. E quando o seu povo retorna para Jerusalém, eles começam a construir um segundo templo. Porém, um templo menos luxuoso, um templo mais simples. E ali muitos começaram a comparar o primeiro templo com o segundo templo. E muitos desanimaram. Muitos pararam até mesmo de fazer a obra. Cada um começou a pensar em si mesmo, em suas próprias coisas, começaram a construir suas próprias casas, deixando a obra do Senhor de lado. E o Senhor falou muito ao meu coração nesta palavra. Quantas vezes nós desanimamos, olhando as circunstâncias, olhando as adversidades que nós temos passado, que o mundo tem passado, e que muitas vezes nós estamos negligenciando até mesmo a obra do Senhor por causa de tais problemas. E o Senhor hoje fala ao meu e ao teu coração que nossa alegria, o nosso contentamento tem que estar no Senhor. Que nós vimos muitas pessoas falarem que antigamente, há não sei quantos anos atrás, a igreja do Senhor era mais amorosa, era mais unida, era mais avivada. E por causa dessas palavras, muitos têm desanimado, tanto os que falam quanto os que ouvem. Mas o Senhor hoje, através dessa palavra, Ele está falando ao nosso coração, que a gente até pode estar relembrando o passado da igreja de antigamente, mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode fazer com que a gente venha parar de querer fazer a obra, de desistir, nem causar desânimo em nós. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de eternamente, já é o nosso Deus do futuro. E é Ele que faz todas as coisas na sua igreja. E tudo que acontece na sua igreja é permissão do Senhor. Que nós venhamos saber viver cada momento em que a igreja tem passado, cada momento, cada dificuldade que a igreja tem passado, sabendo que o nosso Deus está conosco. Então essa palavra de Ageu aqui vem nos encorajar para que a gente venha ter coragem e continuar fazendo a obra, independente de como as circunstâncias estejam, como o cenário, o mundo ao nosso redor esteja. Porque o Senhor nos chamou para fazer a sua obra, para estar levando a sua palavra às pessoas que necessitam ouvir a sua palavra. E que nós venhamos pedir ao Senhor um renovo, para que a gente venha olhar somente para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Que nós venhamos olhar sempre para o Senhor, para a gente não desanimar, para a gente não parar, porque a obra do Senhor não pode ser paralisada. Nós não podemos parar a obra do Senhor. Tem vidas aí fora precisando de uma palavra de Deus, de ouvir sobre o amor de Deus. E nós temos essa incumbência de levar essa palavra. E muitos nós temos visto, às vezes, nós temos desanimado, nós temos parado, ficado nas nossas casas por causa dos problemas e deixamos de fazer o que Deus nos chamou, a coisa principal, que é fazer o seu ID, levar o seu evangelho às pessoas que precisam. Então que hoje, através dessa palavra, nós tenhamos a certeza que Deus é conosco, mesmo quando nós não somos fiéis ao Senhor, Ele permanece fiel. O Senhor é fiel e Ele está conosco, nos fortalecendo, nos animando, guiando os nossos passos, cuidando de nós nos mínimos detalhes. E aqui na palavra do Senhor nos diz que Davi, quando o rei Salomão foi assumir o trono, ele diz: ser forte e fazei a obra. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: meu filho, vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter perseguição, mas seja forte,
Ou seja, continue fazendo a obra. O Senhor te chamou para fazer a obra do Senhor não pode parar, mesmo que esteja difícil, mesmo que você tenha olhado as circunstâncias e acha que não dá mais para fazer a obra, que quer deixar de lado. O Senhor fala ao teu coração hoje, não pare, continue fazendo aquilo que o Senhor te ordenou, colocou nas tuas mãos, olhando para o Senhor, porque a nossa alegria está em agradar ao Senhor e não aos homens, é de olhar para o alto e seguir firme, continuar caminhando. Irmã Nália, mas o mundo tá tão difícil, é tanta guerra, é tanta luta. Nós temos visto o certo sendo errado e o errado sendo certo. E o Senhor fala ao meu e ao teu coração, não olha para isso aí não olha para o passado não. Pensa que o Senhor está conosco o tempo todo, nos encorajando, nos fortalecendo, sendo nossa provisão, fazendo tudo que nós precisamos, que nós necessitamos. E não é fácil hoje, às vezes a gente diz, não, mas o mundo não quer saber de Deus, as pessoas não querem mais saber de Deus, não querem ter compromisso com o Senhor. E aí a Bíblia nos fala muitas histórias, entre essas histórias, nós temos a história de Ló, do sobrinho ali de Abraão, que estava ali naquela cidade, Sodoma e Gomorra, uma cidade ali dominada pelo pecado. E mesmo estando em meio àquele cenário difícil, que tudo ali parecia contrário à obra do Senhor, ele não deixou de andar nos caminhos do Senhor, de ficar firme, de ensinar suas filhas a andarem nos caminhos do Senhor. E essa firmeza, essa fé fez com que eles fossem poupados ali da morte quando o Senhor decidiu destruir aquelas duas cidades. Por causa do pecado que cheirava mal, como diz a palavra do Senhor, cheirava mal as narinas do Senhor. Eles foram poupados porque eles não olharam para o pecado, para as circunstâncias, para o que estava ao seu redor. Eles olhavam apenas para Deus e sabia que Deus tem limite para tudo, que Deus permite esses momentos difíceis para a sua igreja. Mas é até a hora e o dia que o Senhor permitir, no dia que Deus disser, o limite é até aqui. O Senhor ele vai mudar toda a história da igreja. Então, nós temos que ter essa certeza, ter fé. A glória da segunda casa só vai acontecer na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã, se nós tivermos fé que o Senhor é conosco, mesmo nos dias difíceis, nos dias maus. Nós só vamos, a glória da segunda casa, ela só vai acontecer se a gente continuar fazendo a obra para que o Senhor venha realizar o que ele tem planejado, o seu propósito. Então, que nós, através desta palavra que o Senhor fala aos nossos corações, que a gente venha seguir firme, porque aqui está dizendo, a glória da segunda casa não vai ser comparada à primeira. Então, o Senhor está falando para mim e para ti, que o Senhor fez no passado nem se compara com o que Deus tem preparado para o futuro. Então, que a gente venha crer que essa nova geração, que esses anos vindouros, eles serão bem melhores para a igreja do Senhor, e vamos profetizar, e vamos crer, e vamos ter fé, e vamos continuar abraçando essa obra, fazendo a obra, porque o Senhor está no controle de tudo, Ele não perde o controle. Eu gosto muito dessa frase, o Senhor Ele não perde o controle da nossa vida, da nossa casa, dos nossos projetos, da igreja. O Senhor não perde o controle em nenhum momento, meus irmãos e minhas irmãs. E aqui essa promessa Ele diz ainda, que neste lugar eu darei paz. Se hoje você vive sentindo que não tem paz, que você está angustiado, que você está se sentindo acuado, não sei como você se sente, o Senhor está te dizendo que aguenta mais um pouco, que Ele vai te dar paz, é Ele que vai mudar esse cenário, essa história, a tua vida. Isso aí que você tem colocado aos pés do Senhor, é o Senhor quem vai mudar. Então que você venha apenas confiar, ter fé, perseverar, porque o Senhor, Ele vai fazer sim, Ele vai te dar paz, vai ser melhor do que antes. Se o teu casamento hoje não está como você queria, o Senhor te diz, a segunda casa, a glória da segunda casa vai ser melhor. O Senhor está dizendo que os próximos anos não vão ser comparados aos primeiros anos, então apenas
Confia, creia que o Senhor, Ele vai sim operar, meu irmão e minha irmã, na minha vida e na tua vida, em todas as áreas, na área que você está precisando, porque o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Aqui Ele está dizendo todas, não é só uma ou outra, não, são todas as necessidades de que nós temos, que o Senhor, Ele preenche, Ele faz. Então, que nós venhamos descansar e não desanimar, porque essa incumbência do trabalho do Senhor foi entregue nas nossas mãos para levar o evangelho àqueles que precisam, porque o Senhor, Ele vai voltar para buscar a sua igreja e nós temos que fazer a obra para que o Senhor venha salvar outras almas, libertar outras almas, e assim, quando Ele vier buscar a igreja esteja preparada para subir com o Pai. Amém? Recebe essa palavra de encorajamento. Não desista por causa do deserto, não desista, não desanima por causa da tempestade. Apenas seja forte e fazei a obra. Continua fazendo a obra, o Senhor fala ao teu coração, porque o Senhor ainda está no controle de tudo. E o Senhor, Ele pode todas as coisas. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.